Boa noite, eu sou Dom Caetano Ben José, da Igreja Quântica Apostólica Mundo Feliz, em nome de Jesus. Eu gostaria de falar hoje sobre, primeiramente, para o judeu e também para os gentios. Essa passagem bíblica fala sobre que a salvação em Jesus Cristo, ela é para todos. Primeiro, para aqueles para quem ele veio, os filhos do seu amigo da fé, os filhos de Abraão, Isaque e Jacó, para o Israel, e também para todos os povos da terra, que são chamados de gentios na igreja. Eu tenho aqui um texto, e ele diz assim: que quando o Senhor voltar, nós temos que tomar cuidado. Um bom cuidado para não ser encontrados de uma certa maneira. Aqui está. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. E então os ajuntaram no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. Aqui está falando sobre as blasfêmias dos últimos dias. E nos últimos dias nós sabemos que nós não daremos conta de perceber todos os sentidos de uma blasfêmia, tão múltiplos que ficaram insignificados e banais que ficaram insignificados do pecado. Vou pegar um café. Em 2019, passou a ser uma coisa normal ver a questão do duplo sentido no Evangelho. Está parecendo muito com o que era o forró e, posteriormente, o pagode, o funk no Brasil. Que as letras e as pregações, tudo está encontrando muito mais espaço para duplo sentido do que havia antigamente. O meu olhar está sendo considerado por mim mesmo até o olhar de um crente careta. Como eu vim do mundo, eu tenho uma idiosincrasia de crente retornado. Obrigado. Imagina que eu saí da igreja com o olhar do que era o mover do Espírito Santo nos anos 2000, dos anos 90 para os anos 2000. E eu voltei 20 anos depois. Ou seja, eu peguei 20 anos de lapso e eu não acompanhei as mudanças da igreja. E como eu era um descrente, andei pelo mundo como descrente, eu não consegui ver o quanto as palavras da Bíblia se cumprem, quanto a igreja está cheia de heresia e escândalo nos últimos dias. E no fim, quando eu finalmente fui chamado pelo Senhor para ter ojeriza pelo pecado e compaixão pelas pessoas, ao chegar na igreja eu encontrei pecado e a falta de compaixão para com as almas que estão sofrendo quando estão aceitando o pecado ao invés de trabalhar para seguir a palavra de Deus. Existem duas maneiras de se encarar um versículo bíblico. E existem três maneiras de você agir depois com essas duas maneiras. Ou seja, você ouve um versículo bíblico, você pode decidir obedecê-lo logo de cara antes de ouvi-lo,
ou você pode decidir interpretá-lo depois para obedecer aquilo que você entende. Se você ouve para obedecer, você vai ter 3 opções santas. Se você ouve para desobedecer, para interpretar, você vai ter 3 possibilidades de pecar. Você aumenta suas chances de ser obediente, de agradar a Deus, ou você aumenta suas chances de ficar de fora da bênção que está incluída naquele versículo. Então, por exemplo, esse versículo que fala sobre o Armagedon, e fala ainda não sobre a guerra, mas quando reuniram todas as pessoas que vêm blasfemando, seguindo a mensagem das 3 rãs. Diz que no vale do Armagedon vai caber os exércitos da terra para essa guerra. E que o chamado vai ser tão repentino que nós devemos cuidar de estar olhando as nossas vestes para não ter que correr nu do evento. Para não ter que ser visto nu correndo por aí quando o Senhor chegar de repente. E aí nós vemos essa dicotomia que leva à ramificação. Primeiramente para o judeu e também para os gentios. 2 maneiras de ver. Uma, a maneira original, que compõe a possibilidade que está em volta do chamado. E outra, a secundária, que é o verdadeiro alvo, que é a generalização. Ou seja, Deus amou o mundo, mandou o seu Filho unigênito através dos judeus. Para salvar o mundo, primeiramente através dos judeus. Quando você pensa em nudez, é uma maneira de você verificar se você está realmente convertido com relação a isso. Porque existe a maneira integral de você enxergar uma questão e existe uma maneira que você vai você vai preconizar a interpretação secundária. Então, quando você fala, cuide para não ser encontrado nu, você pode simplesmente passar a não andar pelado por aí. Você pode passar a, quando for ficar nu, seja para participar do seu casamento com a sua esposa, ou seja para tomar banho, você não perder do Senhor a memória e não entrar num mundo onde o Senhor não faça parte, que é a pornografia, a imundície, o porneia. E você pode também fugir para uma interpretação secundária e fugir da primeira acepção do que a palavra nudez nos traz como adultos e lembrar-se do que a palavra nudez nos traz como servos de Deus. Ou seja, não estar separado dos atos de justiça, para que quando o Senhor Jesus chegar, não nos encontrar nus de vestes de linho. Para Deus não nos encontrar de camisolinha de algodão ou de, sei lá, pelados. Mas para que Deus venha nos encontrar com nossos atos de justiça em dia. Pois isso também seria como ter que correr nu e ter as vergonhas vistas. Se você decide a acepção integral, você consegue não só fazer a vontade de Deus, aumentar a sua chance de ser obediente, e quando Jesus chegar, você está ali em obediência e ser salvo, como você também aprende a ensinar as pessoas quantas maneiras diferentes você pode cair se você olhar para o lado errado. Ou seja, primeiramente para o judeu, depois também para todos os gentios. Não fugir da primeira acepção e não evitar a segunda. Ou seja, o crente é melhor que ele obedeça o versículo e tenha uma discussão a menos
do que desobedecer com um bom motivo.